Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Se você está acompanhando agora pelo YouTube, você está me conhecendo pessoalmente, virtualmente. Seja bem-vindo a esse canal. Se você me acompanha pelo Spotify, deixe aqui o seu comentário. E caso você sinta no seu coração, poste uma foto daí do ambiente onde você está ouvindo esse áudio, onde você está conversando com Deus e me marca lá no Instagram que eu vou amar saber até onde esse áudio chegou. Chegamos a mais um devocional. Hoje é o capítulo 21 de Gênesis. E a palavra de Deus diz assim: O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que havia lhe prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus havia lhe falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu, foi desmamado, e naquele dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho da Agar, a egípcia, que teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho, mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, o odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de 2 arbustos. E afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está? Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos destes haviam tomado à força. E Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou as ovelhas e os bois, deu a Abimeleque e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras,
para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba, depois Abimeleque ficou, comandante do exército, voltaram para as terras dos filisteus e Abrão plantou uma tamangueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e por muito, muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Amém. Que Deus possa falar com você nessa manhã através dessa palavra. Senhor, encontre nos nossos corações terra fértil e disponível para que o Senhor nos ensine o que o Senhor quer nos ensinar. Queridos, aqui a gente vê a promessa se cumprindo, não é mesmo? A gente vê o nascimento do filho tão esperado de Sara e Abraão. Imagina, Abraão tinha 100 anos. 100 anos. A gente não consegue esperar 10 anos para uma promessa se cumprir, que a gente já fica reclamando, né? A gente já quer desistir, a gente já acha que não é pra gente. Pois é, Abraão caminhou entre trancos e barrancos, né? Entre erros e acertos, Abraão esperou até os 100 anos para ter o filho da promessa, o Isaac. E o que me chama a atenção aqui, que eu grifei, é que no tempo determinado que Deus havia lhe falado, o filho lhe nasceu. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Não tenha medo. Não fique insegura, inseguro. Se não aconteceu ainda, é porque você tem algo a aprender. Você tem algo a absorver da parte de Deus. Você precisa ser uma pessoa mais preparada para receber essa promessa. Então, que na sua oração você pergunte: Deus, o que eu ainda preciso aprender para receber a minha promessa? Outra coisa que eu grifei aqui é o versículo 6, quando Sara diz assim: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Vocês se lembram que quando Sara ouviu Deus falando que ela teria um filho, Sara deu risada? Vocês lembram dessa passagem? Eu não acho que foi uma risada, tipo, haha, uhul, vou ter filho. Não, eu acho que deve ter sido aquela risada assim, até agora eu esperei e não aconteceu nada. Só que agora, aquele riso que parecia incredulidade virou um riso verdadeiro. Virou um riso tão verdadeiro que ela ainda declarou que todos que ouvissem essa mensagem iam sorrir com ela. E eu espero que agora você possa fechar os teus olhos, imaginar o teu sonho sendo realizado. Sabe, como Sara, que pegou um bebezinho no colo e sentiu aquele cheirinho do pescocinho do bebê. Eu declaro que você consiga quase tocar o momento do seu sonho realizado. E que a sua boca se encha de riso. E quando a gente continua esse estudo, a gente vê a história de Agar, né? A Agar era aquela serva que Sara fez ela se deitar com Abraão para ter um filho, porque a Sara estava duvidando que ela ia ser mãe. E nasceu um menino, filho de Abraão com Agar. Só que Sara viu aquele desdém ali do menino e decidiu falar para Abraão colocar a Agar e a criança para fora, né? Só que ela era uma mãe, né, gente? Por isso que eu me emociono lendo. Ela era uma mãe, a gente tá falando de uma mãe andando no deserto com uma criança cheia de medo, inseguranças. E eu quero que você preste atenção em algo aqui desse texto. Ela estava andando sem rumo por um deserto. E ela colocou o menino sentado e ela se afastou, porque ela não queria ver o menino morrer. Ela já tinha certeza que eles iam morrer. E aí, Deus ouviu a voz do menino. Não está escrito aqui o que o menino falou. Só está escrito que ela se afastou. E ali ela sentou na frente dele e levantou a voz e chorou. Mas o Deus ouviu a voz do menino, não a voz dela. Deus se quebranta com um coração rendido, um coração puro. Que lindo, né? E aí Deus fala com Agar. Deus ouve a voz do menino, mas fala com a mãe, dizendo: não tenha medo, porque eu ouvi a voz do menino. Ponha
Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde ver um poço de água. Gente, é um poço de água que depois a gente viu ali a aliança de Abraão com Abimeleque e a gente viu que aquele poço de água, quem construiu foi Abraão, há muito tempo atrás. E estava na frente dela, ela não viu. Meu Deus, não é sobre poço, é sobre você. Quantas coisas estão na sua frente, mas você não vê. É preciso Deus abrir os teus olhos para você ver uma fonte de água que está na sua cara. E sabe, a Bíblia é tão cheia de chaves porque eu não sei se você se lembra, mas quando a gente estudou lá Noé, construindo a arca, Deus deu uma direção para ele usar uma árvore específica para construir aquela arca, porque era de uma madeira mais resistente à água. Gente, quanto tempo demora para uma árvore crescer? Deus já tinha preparado uma árvore resistente à água, feito ela crescer de um tamanho apropriado, para que naquele momento Abraão pudesse cortá-la e fazer uma arca. Aqui a gente vê isso de novo. A gente vê em algum tempo Abraão cavando um poço e depois de anos, chegando ali no meio daquele deserto, um filho dele com uma serva prestes a morrer de sede, encontrando um poço que lá atrás ele construiu. Quantas coisas, Senhor, que o Senhor já preparou para nós. Quantas coisas que o Senhor já deixou tudo no esquema, só para a gente tirar a venda dos nossos olhos e ver o que está na nossa frente. Então hoje eu quero te convidar a orar para o Senhor acalmar o teu coração, entender que no tempo determinado tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Que Ele está com você em tudo que você fizer. E que se existe algo que já foi preparado para você e você ainda não enxergou, assim como Agar estava na frente de um poço de água, fonte de água para matar a sede dela e do filho, não enxergou, que Deus hoje possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos olhos, queridos. Porque muitas vezes Deus já deixou preparado, Deus já nos deu a solução, providenciou a solução para cada um dos nossos problemas. O que a gente precisa é só pedir como uma criança é, e Ele abrir os nossos olhos para que a gente enxergue as bênçãos dele. Que você possa ir a Jesus com a humildade e a dependência de uma criança. Que Ele te dá a água que jamais acaba, que jamais se esgota, porque Ele é a fonte de água inesgotável, a fonte de água viva. Como está lá em Apocalipse, diz assim, aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a vida. Que nós estamos saciados pela água aqui dele. Quero você. Obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pelos passarinhos que estão cantando. Obrigada, Pai, porque é grande, o Senhor é poderoso, grandioso. O Senhor é a fonte de força, o Senhor é a fonte de água viva. Deus, eu quero orar porque não está ouvindo esse áudio, esse vídeo, que a palavra do Senhor chegue mais e mais longe, mais e mais distante. Que o Senhor cresça e eu diminua, não é nada para mim, tudo para o Senhor. Que a palavra encha de Deus. Que a gente tenha tempo determinado das suas promessas, que o Senhor queira cumprir infinitamente mais de pé, de sonho. Se existe alguma trave nos nossos olhos, remove hoje. De ou nosso corpo é como uma criança em vida. Fico imaginando que a criança orou dela, se orando no meio do deserto, orando criança, uma oração pura, quebrantada, e hoje posso orar, Senhor, de maneira pura, quebrantada aos teus pés.
possa acampar ao nosso nos, nos véu